Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. Isso vai contemplar também 2 Crônicas, capítulo 3. Diz assim: No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, com sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas supostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras de madeira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e depois ao terceiro. Assim edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Verso 10. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu-o com madeira por dentro e os cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele construiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo, de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavado de colossítidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pois os querubins, no mais interior da casa, os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede. E suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas,
tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada dos santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeira e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do Santo dos Santos obreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. Assim as lavrou de querubins, de palmeiras e flores abertas, e os cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano do 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou a casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificar o templo. Então nós vemos aqui que Salomão ele começou a edificação no templo no 4º ano do seu reinado e levou 7 anos para edificar esse templo. Então, no 11º ano do seu reinado, nós vemos que Salomão ele terminou ali a construção do templo. Amém? E Salomão reinou por 40 anos. É interessante nós observarmos isso aqui, porque nós vamos ver um pouco da cronologia. Aqui vão dar datas que alguns dizem que são precisas, outras dizem que não são. Isso é o menos importante. Amém? A não ser que você queira ser um estudioso assim, muito profundo das Escrituras, ter essas datas, vamos dizer assim, alinhadas. Nós sabemos que o Senhor é bom. Amém? Então aqui essas datas, elas vão trazer somente uma perspectiva cronológica dos acontecimentos bíblicos. E se ficar questionando se foi 5 anos para frente, 5 anos para trás, ou isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser discussões. O importante é nós vermos a grandiosidade, né, dessa obra, porque as pedras, nem martelo era batido no lugar da construção, para você ver como eles levavam a sério aquela questão da santidade ao Senhor, de fazer tudo com muita decência, com ordem e principalmente com excelência. Era a melhor madeira, eram os melhores artesãos, né? E tudo revestido de ouro. E o objetivo disso está no versículo 11, né? Veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Então veja como é interessante, né? Esse templo representaria o quê? O templo que é o nosso corpo. Isso é muito claro no Novo Testamento. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus habita agora em nós pelo seu Espírito que nos foi dado. Nessa época, Deus disse, olha, se você andar nos meus estatutos, executar os meus juízos, guardar os meus mandamentos andando nele, cumprirei para contigo a minha palavra. Então, a palavra de Deus seria cumprida se houvesse obediência. E hoje não é diferente, irmãos. Nós precisamos entender que se faz necessário obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, o seu Espírito vai cada vez mais se manifestar na nossa vida. Se nós desprezamos essa presença que habita em nós, o apóstolo Paulo fala sobre nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. E ele fala também sobre não apagarmos o Espírito. Então existe uma obra do Espírito que está acontecendo em nós, que se nós não dermos atenção a essa obra, se nós não cooperarmos com o Espírito de Deus, nós podemos entristecê-lo e depois apagá-lo. O que é isso? É a influência do Espírito na nossa vida, ela não vai ter, vamos dizer assim, o efeito que deveria. Porque Deus não quer nada forçado. Nós precisamos entender isso
e precisamos aprender a cooperar, porque o Espírito Santo ele veio para nos guiar e não para nos forçar. Amém? Então nós precisamos de boa vontade, guardar os seus mandamentos, executar os seus juízos, amém? E andar nos seus estatutos. É muito importante nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, nos enganando com falsos discursos. Então é muito interessante esse texto. Amanhã nós vamos falar sobre os palácios reais que Salomão também edificou. Claro, sabedoria vai trazer muitos resultados, né? Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco no nosso culto da família. Será uma bênção poder recebê-lo ali na casa do oleiro. Começaremos pontualmente às 20 horas e se você não pode estar conosco, nós iremos transmitir através das nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.